Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí para comenzar nuestra clase de español sobre interpretación textual. Eu me llamo Denis, sou maestra de espanhol da Escola 7 Ezequiel de Souza Brito. Muito bem, pessoal. Como eu disse para vocês, eu sou a professora Denis, eu sou a professora de espanhol e hoje a gente vai ter uma aula diferenciada. Hoje a gente vai ter aula de interpretação textual. E aí, terceirão, que saudade de vocês! Como é que vocês estão? Os meus terceiros anos da tarde, eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Que foram os meus segundos do ano passado. Então, espero que todos estejam bem, então eu espero que todos vocês estejam bem e a gente vai dar início à nossa aula de hoje, tá? Para que a gente possa começar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês se atentem a algumas coisas. Eu gostaria que vocês anotassem gabarito, porque nós vamos trabalhar interpretação textual. A gente vai pegar alguns assuntos que nós já vimos durante as outras aulas das outras professoras, tá? Então, eu quero que vocês peguem papel e caneta, anotem gabarito. São 10 questões ao todo. Muito importantes para que vocês possam estar verificando a aprendizagem de vocês, tá? Então, eu vou começar aqui. Vou só voltar para o cantinho da tela. Pois muito bem. Como eu falei para vocês anteriormente, a nossa aula hoje é de interpretação textual, tá? Focada para os alunos do terceiro ano. Vocês vão ver várias questões que são importantes para que vocês consigam responder as provas de Enem, de vestibular. Durante toda a nossa aula eu vou estar dando dica para vocês, ok? Então vamos lá. Para que a gente possa começar a responder uma prova de Enem, é necessário que a gente desenvolva algumas competências, tá? Mas para isso, vocês precisam, primeira dica, vocês precisam ler com bastante atenção. Vocês, de fato, precisam focar a atenção de vocês no texto. Vocês têm que fazer, um treino de ler e focar naquilo que vocês estão fazendo. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler com atenção. Vocês vão ler com atenção e logo em seguida vocês vão tentar compreender o que vocês estão lendo. Você vai ler e vai estar compreendendo aquilo que você está lendo. Mentalmente, ou falando baixinho, mas você é como se tivesse alguém falando para você e você construindo aquele conceito, tá? E logo em seguida vocês vão interpretar o que vocês estejam lendo. Interpretar o que, professora? Vocês vão interpretar o texto em si que vocês têm lá na prova de vocês e principalmente vocês vão ter que interpretar o enunciado da questão. Acontece muito erro em Enem, em resolver questões até que não seja de espanhol, sobre a interpretação do enunciado. O que é que a pergunta está perguntando? É até redundante, mas acontece do aluno ler a pergunta e não saber de fato o que ele está perguntando. É para marcar o correto, é para marcar o errado, é para identificar o que no texto. Então, você vai ter que ler com atenção, você vai ter que compreender o que você leu e você vai ter que interpretar o que você leu, certo? Então, vamos lá conhecer algumas competências interpretativas. A primeira que eu coloquei aqui para vocês são os nexos causais. A número 2 é a dedução e a número 3 é a decodificação de significados. Eu vou explicar para vocês o que significa cada uma delas. O que seriam os nexos causais? Então, os nexos causais, eles exigem um raciocínio lógico e ele depende do significado do grau da interpretação de vocês. O que ele está querendo dizer com isso? É o que liga o efeito à sua causa. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo do pois. O pois, ele encabeça uma causa. Eu posso dar uma frase inteira dizendo uma determinada ação e coloquei, pois Maria tinha fome. Aí nesse determinado momento aí você vai saber a relação de causa e efeito daquilo que tem acontecido, ok? A dedução. A dedução, ela é assim de suma importância, porque ela vai trazer para vocês a conclusão, o que o texto, o enunciado vai dizer para vocês. Você vai deduzir de fato o que ele está passando para vocês, ok?
E o que é decodificar significados? O decodificar significados em espanhol é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque você vai, de fato, precisar saber o que significam essas palavras. Será que aquele uso naquela frase está adequado? Vocês sabem que no espanhol existem vários exemplos dos falsos cognatos, que são os falsos amigos. São palavras extremamente parecidas, que têm escrita igual ou semelhante, pronúncia igual ou semelhante no espanhol, mas que têm um significado totalmente diferente. Então é importante que vocês estejam sempre lendo muito. É uma dica para vocês. Vocês têm que ler textos em espanhol. Vocês estão com o livro de vocês em casa. É importante também que vocês escutem músicas em espanhol. Que vocês, quando forem assistir o filme de vocês na Netflix ou em qualquer outro lugar, vocês coloquem legenda em espanhol. Porque aí vocês podem estar ouvindo e vendo a aplicação dessas palavras e estarão também enriquecendo o vocabulário de vocês, tá? Outra competência, a quarta competência. Entender as relações dos processos. Entender essas relações dos processos está falando dessa questão de que você vai identificar no texto esse processo de causa, de consequência, de concomitância, anterioridade, posterioridade. Então, é você ler e identificar esses conectores textuais que tem dentro do texto, que eles já vão deixar isso para que vocês... Ele vai ficar meio que evidente para que vocês possam estar analisando o que o texto está querendo passar para o leitor. E a quinta competência, entender as operações comparativas. Vocês vão encontrar dentro dos textos comparações de igualdade, superioridade, inferioridade. Então, são coisas simples que vocês podem estar se atentando durante a interpretação de vocês, ok? Então, vamos agora para um exemplo. O mientras. Mientras em espanhol. Nesse caso aqui, você tem que, além de ter a competência de entender as relações dos processos, você ainda vai ter que saber o significado da palavra. O que significa mientras? Mientras significa enquanto. Enquanto significa o quê dentro de um texto? Significa concomitância, ou seja, uma coisa que acontece simultaneamente à outra, tá? Então, aqui é só um exemplo para que vocês possam entender que esses conectores textuais, essas palavrinhas, né, que estão entre as orações empregadas no texto, elas vão dar, às vezes, a resposta que você precisa para estar respondendo sua questão. Eu trouxe aqui para vocês um texto, uma questão, tá? Importantíssimo. Observem aí que logo de cara, vamos aqui observar que ela é poema. Então, já vi que é poema, então não vai ser um texto informativo. Então, se eu não estou dentro de um texto informativo, eu vou ter que procurar automaticamente o quê? O eu lírico, tá? Então, vamos ler e acompanhar para que vocês possam entender. Eu já deixei marcado, como vocês podem estar observando aí, palavrinhas. A gente vai ler, já vai interpretando e já vai traduzindo para vocês observarem as 5 competências que eu trouxe para vocês. Então, vamos lá. Por mi parte, soy ou creio ser duro de nariz. Então, de minha parte, eu creio ser duro de nariz. O que seria duro de nariz? Narigudo. Mínimo de ojos, mínimo de olhos, quer dizer olhos pequenos. Escasso de pelos, careca. Escasso de pelos em la cabeça, creciente de abdômen, ou seja, barrigudo. Largo de piernas. O que seria largo? Bem que nós temos um falso cognato, competência de quê? De decodificação, onde a gente precisa saber o significado das palavras. Largo em espanhol significa comprido, então ele tem pernas compridas. Ancho de suelas. Ancho significa largo. Olha aí a diferença. Então, largo de suelas. Suelas é a sola, quer dizer que está falando dos seus pés. Então, ele quer dizer que tem os pés. Se ele é largo de pés, quer dizer que ele tem o quê? Pés grandes. Então, é uma questão de você já ir lendo, interpretando e já sabendo o que ele está falando. Amarillo de tez, quer dizer que ele tem a pele amarela. Então, notem que da linha 1 até a linha 4, ele fez uma descrição física. Então, por mi parte, soy eu creo ser duro do nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdômen, largo de pernas, ancho de suelas, amarillo de tez. Ok? Continuando. Generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palavras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de coração, aficionado a las estrellas, mareas, terremotos, admirador de escarabajos, escaravelhos, tá? Que são aqueles insetinhos, tá? Então, admirador de escaravelhos,
Caminante de arenas, ou seja, caminhante das areias. Torpe de instituições. Torpe significa meio bobo, meio abobalhado, tá? Chileno a perpetuidade. Tá falando da sua nacionalidade, né? Ele é chileno, esse poeta ele é chileno. Amigo de mis amigos, mudo para inimigos, entrometido entre pájaros, maleducado em casa, tímido em los salones, arrependido, sem objeto, péssimo administrador, navegante de boca. Navegante de boca quer dizer que ele é um beijoqueiro, que ele gosta muito de bocas? Pode ser, né? Ele passeia muito entre as bocas. Gostava de namorar, por exemplo. Yerbatero de la tinta. O que significa yerbatero de la tinta? Ele é escritor, né? Então ele trabalha escrevendo poemas. Então ele fala da tinta como se fosse o seu pincel, sua caneta. Yerbatero é relativo à erva. Então nesse caso aqui ele se acha um curandeiro das palavras, que se utiliza das palavras para curar ou não. Discreto entre animales, afortunado de nubarrones. O que seria afortunado? É a sorte, né? A pessoa afortunada é a pessoa que tem sorte, mas sorte de quê? De nubarrones. Nubarrones são nuvens carregadas. Então, se ele é afortunado de nuvens carregadas, quer dizer que ele tem sorte ou se ele tem azar? Então, nuvens carregadas. Investigador em mercados, oscuros en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, incansable en los bosques, lentíssimo de constatações, ou muito lento de perguntas para responder, ocorrendo anos depois para ele entender. Ele é muito lento para isso. Vulgar durante todo el año, quer dizer que ele é trivial, né? Então vamos lá. Resplandeciente com mi quaderno, ou seja, com seus poemas, com suas anotações. Monumental de apetito, come muito. Tigre para dormir. Observe que depois que ele parou de falar sobre os aspectos físicos, ele falou dele em si, né, de seu aspecto emocional, de toda a sua forma de viver. Notem que ele foi mudando o foco, tá? Então, tigre para dormir, ou seja, aquele som pesado. Sossegada em la alegria, inspector del cielo noturno, ou seja, um observador do céu noturno, trabalhador invisível, desordenado, desorganizado, persistente, valiente por necessidade, cobarde sin pecado, sonoliento de vocação, amable de mulheres, ou seja, ele é muito suscetível a amores e a se relacionar bem com mulheres. Ativo por padecimento. Padecimento é padecer mesmo de tristeza, de ficar mais enclausurado. Poeta por maldição e tonto de capirote. O que seria tonto de capirote? Quer dizer que é abobolhado, que ele é um doido varrido, né? São expressões. Então, aqui vocês podem observar a fotinha do nosso autor, Pablo Neruda. Vejam se a descrição favoreceu a ele. Então, Pablo Neruda é um famoso escritor chileno. Então, vamos lá para a pergunta. De acordo com o poema, o eu lírico apresenta-se como um homem. O que seria o eu lírico? Você já deve ter visto nas aulas de produção textual e de literatura. Então, o eu lírico ele vai expressar a subjetividade do autor. É onde várias vezes o aluno vai pecar na hora de responder, porque não é o que você entendeu do texto. Nesse caso, quando eu falo do eu lírico, não é o que você entendeu, não é a sua opinião do texto. Na verdade, ele está falando do que o autor tentou passar com suas palavras. Então, ele está falando da sua subjetividade do poeta, a maneira pela qual ele vê o mundo, certo? Então, vamos lá. Qual seria o eu lírico? Persistente em suas escolhas e entusiasta da astrologia. A gente não viu falar em astrologia, por mais que ele observasse o céu noturno, né? B. Dedicado à profissão e ufanista inverterado. O que é ufanista? Olha aí, mais uma vez a gente sabe o que significa o significado das palavras. Ufanista significa que ele é uma pessoa extremamente patriota, com a exaltação assim exacerbada. Inveterado significa que ele é viciado. O texto foi isso que ele quis passar, que ele era um viciado, que ele era extremamente patriota sobre o Chile? A gente viu que não foi o foco do texto. Então nós já vamos eliminando. Letra C. Amigável,
amigável com os vizinhos e admirador da escuridão. Ele não é amigável com os vizinhos, ele diz que é amigo dos seus amigos. Caminhante compulsivo, ele diz que não é um caminhante compulsivo, ele diz que é um caminhante de areia, que caminha devagar e tal. E acanhado com mulheres também, a gente não viu isso no texto. Então, ele é pródigo de afetos e amante da natureza? Sim, todo o texto, né, ele fala que é amável com mulheres, que fala em todos os momentos sobre a natureza. Então, aqui nós vamos ter o nosso gabarito, letra E. 2. Considera as seguintes propostas de substituição de palavras do poema. Agora a gente vai tentar ver uma substituição para não mudar o sentido. Primeiro, o que significaria lento de andar? Passos pequenos? Não, lento de andar é lento mesmo. Então eu posso ter passos grandes e ainda assim serem lentos. Então tá errado. 2. Afortunado de nubarrone significa con suerte en la vida? Também não, a gente viu que são nuvens carregadas, então seria azar. 3. Tigre para dormir, significa que tem um sono pesado? Sim. Então qual é a opção correta? Apenas a questão 3. Então nosso gabarito letra C. Questão 3. No texto a expressão mínimo de ojos. O que significa mínimo de ojos? Se eu sei que mínimo significa pequeno, então já vou eliminando tudo, não tenho que perder aqui. Tuerto de um ojo, de pouca intuição, de mirada inteligente, né, de um olhar inteligente, de olhos pequenos, de um olhar penetrante, também não. Então, nosso gabarito seria letra D. Quando você lê o texto, que você já vai com atenção, já vai interpretando, você é capaz de responder bem rápido. E você também consegue interpretar o que está sendo perguntado. Então, está sendo muito rápido responder até aqui. 4. A melhor tradução para a expressão ancho de suelas, né? Significa pé grande. A gente já viu, né, que ancho significa o quê? Largo. Então, nesse caso, eu estou me referindo a um pé grande. Eu não estou me referindo a um pé chato, nem um pé quebrado, nem um pé torto, nem um pé descalço. Então, nosso gabarito, letra A. Questão 5. Vamos agora entrar para as questões do Enem. A gente já fez uma interpretação toda baseada nas nossas 5 competências, tá? De interpretação, de procurar palavras, seus significados. Agora a gente vai ver de que forma isso é cobrado no Enem, tá? Então, vamos fazer a leitura. Maio 15. Que mañana no sea otro nombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes y las fauces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron, a la puta calle. Y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan. Yo no los voté. Ellos toman decisiones por nosotros sin nosotros. Si aquel é esclavo econômico, estou buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Se não nos deixam sonhar, não nos deixaremos dormir. Então, esse texto aqui, como vocês podem perceber, já é uma outra temática. Ele não tem nada a ver com poesia, né? Aqui, no caso, a gente vai ter um texto que ele vai estar fazendo um apelo. Então, ele diz, né, que essa manhã não seja como as outras, né? Que no ano de 2011... milhares de jovens saíram de suas casas, dos seus empregos e ocuparam as praças e as ruas de várias cidades da Espanha, né? A indignação, ela se espalhou e a boa saúde, ela foi mais contagiosa do que as doenças, do que as pestes. As vozes de milhares de pessoas indignadas atravessaram as fronteiras desenhadas nos mapas. Assim ressoaram no mundo, né? Eles não disseram. O que significa, professora, essa expressão que eu coloquei? A la puta calle é um palavrão, tá? Mas você já tem idade para isso, para nossa interpretação. Significa a da rua, né? Tá falando que
Eles nos disseram, vai para da rua. E aqui nós viemos para a rua, né? Então, apaguem os celulares, as televisões e incendeiem as ruas, né? Acendam as ruas. Então, eles dizem que é uma crise, mas não é uma crise. Eles dizem que é enganação, que é golpe, é mentira. E não é que falte dinheiro, é que sobram ladrões, os mercados que governam. E ele diz, eu não votei neles. Eles tomam decisões por nós, sem nós. E aqui nós estamos como escravos econômicos. Estou buscando os meus direitos. Alguém os viu? Se não nos deixam sonhar, nós não os deixaremos dormir. Tá? Então tem um apelo bem forte aqui. Esse texto é de Caetano. Então vamos lá. Para o autor, a transcrição das frases feita pelo enunciador tem o intuito de... Qual seria o intuito do nosso texto, né? Da pessoa que está falando? Letra A, provocá-los de uma forma velada? Não. A gente viu que não é forma velada, até porque ele fez uma reunião na rua. Ele quer dar voz ao movimento popular? Será que ele quer dar voz ao movimento popular? Vamos conferir as outras. Fomentar o engajamento do leitor. Ele está pedindo para que você procure mais fontes de leitura? Não. Ele está tentando favorecer o diálogo entre o governo e a sociedade. A gente não viu que ele está tentando favorecer esse diálogo. Ele já está indo à luta. Ele busca instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Será que ele mesmo está sabotando a sua causa? Não, a gente também não viu isso. Então, o nosso gabarito é a letra B. Então, a transcrição das frases feita pelo enunciador tem o intuito de dar voz ao movimento popular. Por que ele tem esse intuito de dar voz ao movimento popular? Porque vai ficar bem explícito através dessa frase bem aqui, ó. Assim ressonaram en mundo, o que vai significar assim ecoaram no mundo. O que é que ecoou no mundo? As vozes, aqui é uma questão de dedução. Você vai entender o que o autor está tentando passar para vocês, ok? Vamos passar para a próxima? Vocês podem ir pausando cada vez que eu estiver lendo uma questão dessa para que vocês possam treinar, tá? Questão 6, Enem 2015. Emigrantes. En todo emigrante existen dos posibles actitudes vitales. Una la de considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del inmigrante reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y al igual que el mestizo. Se siente parte de los mundos sin integrarse por completo em uno de ellos com exclusão del outro. Então, aqui nesse texto a gente pode observar que ele está falando do imigrante, como é viver, né, nessas duas realidades, né? Todo imigrante existem essas duas, né, possíveis, que uma é considerar a sua experiência como uma aventura passageira, viver mental e emocionalmente a pátria de origem, né, viver de acordo com a sua cidade natal, que é sua origem, cultivando sua nostalgia e definir a realidade presente, sempre comparando com o mundo que ele deixou, né? A outra é viver o presente como ele é, né? Projetando o futuro, cortar suas raízes, dominar essas nostalgias e mergulhar, sumergir-se, significa mergulhar na nova cultura, aprendê-la e assimilá-la. Então, o drama pessoal, né, desses imigrantes, eles reside no fato de que quase nunca é possível essa eleição, ou seja, essa escolha, né, desses termos absolutos. Será que eu deixo a minha raiz? Será que eu passo a viver de acordo com essa nova realidade? Né? Ele diz aqui, né, que é quase impossível, não é, ter isso dentro do mestiço, né, porque ele sempre vai se sentir um mestiço. Ele se sente parte dos mundos
integrando-os por completo e sem poder ter um deles com a exclusão do outro. Então, vamos para a perguntinha. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da... Ele está lidando com qual dilema? Olha a interpretação da pergunta. Qual é o dilema do imigrante? Que imigrante é esse? Do mestiço. Então, letra A. Qual seria o seu dilema? Constatação de sua existência no entrelugar. O que é entrelugar? Quer dizer que está entre duas coisas. Será que ele está refletindo sobre essa existência em dois lugares? Vamos confirmar nas outras alternativas. Letra B. Ele está falando da instabilidade da vida em outro país? O foco não foi a instabilidade de vida no outro país. A ausência de referências do passado, a gente não abordou isso no texto. A apropriação dos valores do mundo, também não foi citado os valores de mundo, do outro, na verdade, perdão. Ruptura com o país de origem, de jeito nenhum. Então, a gente viu aqui que é a letra A, o nosso gabarito. Certo? Por que a letra A é o nosso gabarito? Porque o autor considera que todo imigrante vive um clima de dualidade no que diz respeito à vida que tinha em seu lugar de origem e à nova vida em seu novo país. Então, nessas frases, ele sente parte dos mundos e quase nunca é possível essa escolha em termos absolutos. Fica explícita a ideia do quão difícil é para o migrante estabelecer uma união entre os dois universos. Questão 7. Observem aqui que eu trouxe para vocês uma tirinha. Manuelito, Mafalda, eu adoro a Mafalda, eu espero que vocês também gostem dela porque ela é ótima. Sempre vai trazer temas atuais e com muita crítica social. Então vamos lá. E ele que não haya entendido, que levante a mano. Aquele que não entendeu, que levante a mão. A gente viu aqui, logo em sequência, o Manolito. Aí, vamos lá. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Aí o Manolito responde. Desde março hasta agora nada. Ou seja, desde março até agora nada. Essa tirinha parece com quem? Parece com o quê? Eu espero que não esteja parecendo com nada, que vocês estejam de fato entendendo os nossos conteúdos desde quando começaram as nossas aulas remotas. Então, não é desde março que vocês não estão entendendo, ok? É só uma brincadeirinha. Enfim, vamos para o nosso enunciado. E ele que não haya entendido, que levante a mano. O que nós temos aqui nessa frase, nesses verbos que foram utilizados? Nós vamos ter uma forma verbal simples, uma forma verbal simples conjugada em presente de indicativo, levante. Será que é isso que a gente viu aqui? Haya entendido, haya entendido. É simples? Não é simples, porque eu vou ter dois verbos, um auxiliar e um verbo principal. Logo de cara eu vou eliminar porque não é uma forma verbal simples e nem está colocando aqui o levante como o foco. Letra B. Uma forma verbal composta é conjugada em pretérito perfeito de subjuntivo haya entendido. O haya entendido, ele é a forma composta? É. Ele está conjugado no pretérito. O que é pretérito, professora? Passado, perfeito, subjuntivo. O que é subjuntivo? É aquela coisa que eu não tenho certeza. Então, é o quê? Aquele que não tenha entendido. Não tenha entendido. Então, ele está assim no pretérito perfeito do subjuntivo, porque não é um passado em que está desvinculado do futuro. Ok? Letra C. Vamos só confirmar. É uma conjugação temporal? O no não é uma conjugação temporal. O não. Não tem nem como dizer que o não é uma conjugação temporal. É um artigo, um artículo indefinido ele.
Ele não é artigo indefinido. Letra E, um complemento nominal, a mão. Também não. Então, nós temos como gabarito a nossa letra B. Por quê? Porque para conjugar um verbo, isso aqui é assunto de vocês, das aulas passadas. Para conjugar um verbo no pretérito perfeito do subjuntivo, a gente pega o verbo auxiliar, que é o verbo haver, que está aqui, e a gente vai pegar o presente do subjuntivo e vai colocar ele no particípio. O que é o particípio do verbo? Esse ido, esse ado, ok? Só para relembrar mesmo. Então, nosso gabarito, letra B. Vamos para a próxima questão. Mamá, que te gostaria ser se vivieras? Olha que coisa pesada. Olha a cara da mãe da Mafalda com esse questionamento, minha gente. Não é? O que é que ela está dizendo? Mãe, o que você gostaria de ser se você vivesse? Vivesse. Tá em tempo? Ainda pode? Olha aí a cara dela, se você vivesse agora. Então, é uma coisa do passado, mas tem conexão com o presente. Então, no texto, a forma verbal destacada, né, está. Eu destaquei aqui o se, mas na verdade é o se viviera, ok? O se eu coloquei aqui como partícula importante para o julgamento de vocês. Se, né? Vai representar o quê? Então, esse se, que é que ele vai representar junto com o verbo? Indicando uma ação anterior à qual não temos conhecimento? Não, aqui você, além de saber regra gramatical, você vai ter que interpretar o que de fato a imagem está passando com todo o texto. Está fazendo recomendação e dando conselhos, a gente também pode, simplesmente para a interpretação de tudo, que não está dando conselho nenhum. Está indicando uma anterioridade da ação e, neste caso, se traduz em uma representação do que deveria ter sido feito no passado, mas não foi realizado. Ficou muito parecido, né? Vamos deixar ela aqui como possibilidade. Letra D, está expressando condição, subordinação. Olha aí, a condição se você vivesse. Qual seria a condição para ela fazer alguma coisa, né? O que você gostaria de ser? Ela só poderia ser se ela vivesse, que ela não vive. Então, é uma possibilidade também. Expressando cortesia e formalidade? Não. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a nossa letra D. Por que vai ser a nossa letra D? Porque o pretérito imperfeito do subjuntivo ele é utilizado em ações subordinadas. Nesse caso aqui, a gente vai ver a subordinação por causa da partícula se. Porque está dependendo de uma condição, está subordinado a algo. Então, pode fazer referência a algo que aconteceu antes ou simultaneamente à fala. Então, ele ficou muito parecido porque poderia ter sido feito no passado, mas que não foi realizado. Só que aqui no caso, nós não estamos indicando essa anteriorização dessa ação. Por isso que nesse caso, nosso gabarito é a letra D. Ok? Gabarito D. 9. Como te sientes hoje, Agatha? Malissimamente bem. Olha aí a consulta, né? A conversa, na verdade. Aí ela continua. Se dio, aqui o si novamente. Se dio, hubiera salido, hubiera, olha aqui essa terminação, sabido que iba a viver tanto. Então, se eu soubesse que eu iria viver tanto, eu me habría cuidado muitíssimo mais. Eu teria me cuidado muito mais. Então, se eu soubesse, né, passado, ela teria feito alguma coisa lá no passado para que hoje, no presente, ela estivesse bem. Vamos lá. Questão 9. Respeito ao tempo verbal empregado em, ou seja, a respeito sobre o tempo verbal empregado em hubiera sabido, né? Hubiera sabido, aqui. O que nós temos? Nós temos um pretérito indefinido, nós vamos ter um pretérito perfeito, pretérito imperfeito de subjuntivo, olha aí, subjuntivo.
né? Se eu soubesse, então não é uma ação concreta, não estou falando de algo que seja absoluto, é algo que poderia ter sido, né? Eu estou falando do futuro perfeito, não, o futuro a gente elimina logo, né? Que tudo é passado. Pretérito plusquamperfecto de subjuntivo. Qual é o nosso gabarito? Uma dica que eu quero passar para vocês. Sempre vocês podem eliminar 3 questões que são praticamente absurdas e vão restar 2 que são muito parecidas. Nesse caso, o que vai prevalecer é o conhecimento que você tem de ter estudado aquele conteúdo. Por isso que é importante, sim, estudar conteúdo. Interpretação textual não é só você ler e entender o texto, não. Você lê e entender o texto e você ainda tem que saber do conteúdo da gramática, tá? Então, eu estou falando de um pretérito plusquamperfecto. Por quê? Por causa dessa terminação. Hubiera sabido. Ok? Então, nosso gabarito, letrinha, é conteúdo que a professora Suzane colocou para vocês na nossa última aula. Estou só revisando com vocês aqui, dando uma pincelada. A respeito do tempo verbal empregado na tirinha. O que a gente vai ver? Letra A, ele é usado para fazer referência a algo que aconteceu antes ou simultaneamente ao momento da fala? Não. Não está sendo nesse momento que aconteceu isso com ele. Foi usado para fazer uma recomendação e dar um conselho? Será que foi usado para dar um conselho? Ele se traduz em uma representação do que deveria ter sido feito no passado, mas não foi realizado? Olha aqui, ações que deveriam ter acontecido no passado, mas que não foi realizado. Então, sim, nesse caso aqui, caberia a recomendação ou conselho que não foi dado, não foi seguido. Então, fica aqui uma possibilidade, letra B. Para fazer referência a ações impossíveis ou quase impossíveis, foi quase impossível, né? Mas só que passou. Expressar incertezas e possibilidades, esse não foi o foco da tirinha. Expressa cortesia? Também não. Então, nesse caso, nosso gabarito vai ser letra B. Pois muito bem. Pessoal, então chegamos até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, muito focada na interpretação, com dicas importantes para que vocês possam responder as provas de vocês, não só a prova de Enem, mas também a prova de vocês na escola. A gente está vendo aí que a nossa vida mudou um pouco, mas a gente tem que ter fé, tem que ter persistência. Terceirão, bora acordar, vamos cuidar na vida, não parou nada. Quem vai conseguir chegar, quem vai conseguir realizar o seu sonho é aquele que está estudando hoje, agora, que está se preparando. Olha o tempo que vocês estão tendo para fazer leitura. Vão ler textos em espanhol, vão ouvir música em espanhol. O espanhol é a língua que geralmente é mais colocada como a escolha para quem vai fazer vestibular. Então, a gente não pode perder tempo, tá? Então, um beijo em todos vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem.